O Mourão realmente não conhece o seu lugar. É impressionante como o nosso vice-presidente não perde uma oportunidade de ficar calado. Dessa vez, eu não sei se ele passou essa vergonha no crédito ou no débito. Se meteu onde não devia, invadiu a competência do presidente e tomou a maior escovada da história. Esse é nosso tema principal de hoje, e eu vou explicar para vocês por que não interessa o que disse o Mourão. Ele simplesmente não devia ter dito nada. Vamos conversar também a respeito da decisão do Moraes contra a CPI e em favor do presidente Bolsonaro, quem diria? E começamos falando sobre o Joe Biden e o conflito entre Rússia, Ucrânia e próprio Estados Unidos também, né? É o seguinte, pessoal, ele estava dando uma entrevista coletiva na Casa Branca que já começa errada, porque, para quem não sabe, o Joe Biden só aceita perguntas pré-combinadas. Ele autoriza os jornalistas que vão fazer perguntas para ele. Tanto é que ele anuncia o nome das pessoas. Agora é fulano de tal, do jornal tal. Ele já sabe qual vai ser a pergunta, tá? Se você sair do roteiro, ele não responde. Pois bem, em um dado momento, ele foi questionado a respeito das reações, da OTAN e dos Estados Unidos contra a invasão da Ucrânia. Que não é invasão na verdade, tá, pessoal? São ataques. Invasão é outra história. Isso vai ficar bem claro ao longo das semanas aí. E perguntaram para ele: ô presidente, o senhor acha que sanções econômicas são o suficiente como resposta para o Putin? E ele disse: sim. Sim. Foi ficando um sim cada vez mais murcho, né? Daqui a pouco ele disse: anyway. Tipo assim, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. E aí vocês entendem o porquê do mundo está nessa situação, pessoal. Porque eu vejo muitas pessoas comentando: Ed, você está dando razão ao Putin, você está apoiando, você está exaltando a atuação do Putin. Não, eu estou dizendo para vocês que o Putin é um cara que entende como funciona realmente a coisa, cercado por pessoas que não entendem. Líderes fracos. Quando eu digo que o Putin é forte, eu não estou dizendo que ele é certo. Você pode ser forte pro certo, pro errado, você pode simplesmente estar defendendo os interesses do seu país e do seu povo, o que é certo para você, mas é errado para o resto do mundo. A coisa não é tão preto no branco. Existe uma área cinzenta no meio dessa história. E é muito fácil para a gente que está aqui no Brasil fazer avaliações rasas sobre isso, que a gente não sabe de muita coisa, a grande maioria das pessoas não sabe de muita coisa a respeito da história da Ucrânia e da história da Rússia, da relação entre esses dois países, e tenta expor a coisa de uma maneira simplória. O Putin está errado, não pode soltar bomba, E as coisas não são assim. Quando o mundo se vê diante de uma pessoa, independente de ser certa ou errada, boa ou má, mas que é forte, e que tem como adversários apenas pessoas fracas, ele vai se sobressair. E não adianta ficar reclamando, cantando Imagine, mandando flores, pedindo para ele parar, porque no mundo real isso não acontece. Olavo já dizia isso há muito tempo. Quem ganha é quem tem o tanque, não quem tem conexão na internet, quem está no Vale do Silício, quem tem as conexões políticas melhores. Esse é o mundo real. Deixaram começar. Repetindo, não interessa aqui se o Putin está certo ou está errado, se os Estados Unidos estão certos ou estão errados. Tá? Eu estou falando aqui em termos práticos. Deixaram começar. Agora, para acabar com isso aí, sanção econômica é uma piada. Vai surtir efeito? Vai, claro que vai surtir efeito. Agora, neste momento, se você quer acabar com os bombardeios, com os ataques russos na Ucrânia, das duas uma. Ou você contra-ataca militarmente, aí você corre o risco de aumentar exponencialmente o número de feridos e mortos, ou então você aceita os termos do teu inimigo. Termos esses que eram claros há mais de 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem à noite. Então, o resultado, esse resultado, é fruto disso, de líderes fracos. Vejam aí no canto da tela o atual presidente da Ucrânia. O cara era tipo um comediante de stand-up, tipo um Danilo Gentili da Ucrânia. Imaginem a cara do Putin quando esse cara foi eleito. Opa, é agora que a gente faz a festa. Dito e feito. Então, aprendam a lição. Existe o certo,
existe o errado, existe o bom, existe o mal, beleza, tá? Beleza. Mas no mundo real, a gente tem que pensar em termos práticos. Práticos. Não adianta idealismo, não adianta utopia, tá? Então, não é questão do Putin ser bom ou ruim. A questão é que ele é um líder forte, isso é inegável, cercado por inaptos. E aí, adivinhem quem vai mandar na parada. Tem algo de estranho em Brasília. Tem algo de estranho, né? O Alexandre de Moraes dando toco na CPI e decidindo em favor do presidente Jair Bolsonaro? Não sei, né? O que será que aconteceu por aí? Às vezes o presidente vai lá e diz, né? Coisas boas acontecerão nos próximos dias. E a gente acha que vai ficar sabendo, né? Que ele vai fazer um anúncio durante a live. Ó, aconteceu isso, isso e isso. A gente vai percebendo ao longo do tempo as consequências dessa coisa boa. Não necessariamente elas serão anunciadas publicamente, né? Mas tá aí um exemplo do que pode ser uma consequência dessa coisa que salvaria o Brasil, anunciada pelo presidente alguns dias atrás, né? O Alexandre de Moraes deferiu o pedido para que não fosse quebrado, né, o sigilo telemático do presidente por parte da CPI, né? A decisão do Moraes, pessoal, juridicamente foi perfeita. A justificativa dele foi perfeita, isenta. Se o Moraes agisse dessa forma o tempo inteiro, ele seria um bom ministro do STF. Porque se a gente fosse analisar a coisa pelo histórico do Moraes, né, ele não tem muito apreço, né, pela decisão correta ou pela decisão errada, né? Ele vai da cabeça dele, né, e não interessa o que está na frente. Se tem uma Constituição e tem uma lei na frente, isso aí é bobagem. Ele dá um chute para o lado e atropela, né? E atropela. Se você considerar que existia o Bolsonaro de um lado e a CPI do outro, né, você espera que o Moraes siga sendo o Moraes, né, historicamente falando. E não foi esse o caso. Não foi esse o caso. Aí vocês, né, tirem suas próprias conclusões. Agora vamos lá, nosso tema principal de hoje. E isso tem a ver com a primeira parte desse vídeo, tá, pessoal? O mundo real, tá? O mundo real. Eu vi algumas pessoas dizendo, apoiadores do presidente, mas o que o Mourão falou de errado? Ele tá certo. Você acabou de dizer, Ed, para resolver o problema, ou você contra-ataca, ele tá dizendo para contra-atacar. Então qual o problema? O que o Mourão falou de errado? Galera, é o seguinte, o Mourão nesses casos, né, política internacional, relações internacionais, né, geopolítica, ele pode falar a coisa mais certa do mundo, né? Mais certa do mundo. Agora, ele vai estar sempre errado, porque não é competência dele. Ele não tem que falar sobre isso, né? Especialmente antes do presidente. Antes do presidente. Se ele falasse isso confirmando o que o presidente havia falado antes, aí tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Agora, ele se antecipar ao presidente, não pode. Mesmo que eles tivessem acabado de sair de uma reunião e o presidente dissesse que iria falar exatamente aquilo. Primeiro, o vice-presidente tem que esperar o presidente falar, para depois ele meter o bedelho. Tá? A decisão do presidente, né, apoiada pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério de Relações Exteriores, que, diga-se de passagem, tá, para quem não está entendendo a coisa, estavam presentes na visita do presidente à Rússia, foi diferente, né? O discurso seria diferente daquele feito pelo Mourão, né? Então isso agrava mais ainda a situação. Ele se antecipou ao presidente, não sabia o que o presidente iria falar e, nesse caso, cometeu esse ato melancioso, né, digamos assim, principalmente incitando o conflito, a participação diplomática do Brasil em um conflito, coisa que não condiz com o histórico do Brasil em suas relações internacionais. Ele fez uma comparação até da Rússia com Hitler. Da Rússia com Hitler. Foi assim que Hitler fez, ele foi avançando, a Europa não fez nada e deu no que deu, né? A Rússia está fazendo a mesma coisa. Vejam só o nível da declaração do Mourão. Ele está falando isso a respeito de um líder que o presidente da República acabou de visitar. Acabou de visitar, né? E isso dá margem, pessoal, para matérias como essa aí. Estão deitando e rolando, né? Usando o depoimento do Mourão para falar mal do presidente, dizendo que o Mourão e o Lula estão certos. E o Bolsonaro é que está errado, porque não tinha se pronunciado ainda. Então o Mourão é muito inteligível,
né, que você não vai continuar como vice-presidente do Bolsonaro. Né? Eu, nesse momento aqui, tá, pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. Se tiver um candidato melhor ao Senado pelo Rio Grande do Sul, votem nesse outro cara, tá? Deixa o Mourão pra lá, porque depois dessa, realmente, não existe alinhamento nenhum, de nenhuma espécie, né, ideológico, moral, de qualquer tipo, entre o Mourão e o presidente Jair Bolsonaro. Então, olha, só votem nele se for contra alguém da esquerda. Se tiver algum outro conservador candidato no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, votem nesse outro cara, né? Simplesmente não dá. Não dá de maneira alguma. Resultado disso, tomou um pito, tomou um esporro, não diria em rede nacional porque foi na internet, né? Mas na internet ao vivo para o Brasil inteiro. O presidente desautorizou o Mourão simplesmente porque o Mourão nunca teve autorização para falar o que falou. Né? Piruada, é uma pessoa totalmente descolada da realidade política, não sabe o que acontece em torno dele, né? Um positivista clássico com um ego maior do que a própria cabeça, que ele é cabeçudo, não sei se vocês já perceberam, né? Então, gente, triste. Dado curioso aqui, tá? Informação curiosa, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, né? O Mourão só é vice-presidente por conta do Bebiano, tá? Rapidinho, contar essa história rapidinho. O presidente deixou para o último momento, né, a escolha para quem seria o vice-presidente. Rolou a história da Janaína Pascoal, que foi descartada e tal, mas a escolha do Bolsonaro seria o príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Aos 45 do segundo tempo, achando que caso o príncipe fosse descartado, ele seria o escolhido para assumir a vaga, o Bebiano chegou no Bolsonaro e disse o seguinte: a gente tem aqui um dossiê, né, que mostra que o príncipe participa de umas festas da salsicha e tal, né, com outras pessoas do mesmo gênero, né, coisa que é fato, existe, né, só existem 2 gêneros, né, então vocês sabem do que eu tô falando, né, e aí, mas o Bolsonaro perguntou, tá, mas cadê isso? Não, vou entregar para você amanhã, tá, vou entregar para você amanhã. Lembrando, isso aí era no limite para escolher, oficialmente, né, só que aí, ao invés de colocar o Bebiano, o presidente foi lá e colocou o Mourão, né, colocou o Mourão no lugar. Menos mal, tá, gente? Menos mal, porque se tivesse colocado o Bebiano, né, quando o Bebiano morreu, quem seria o vice-presidente na prática, né? Naquela época teria sido o Rodrigo Maia, tá? Então, vamos lá. Deus sabe o que faz. Mas o ideal teria sido realmente que o príncipe tivesse sido o vice-presidente. Eu sei que tem gente que não gosta dele, acha ele muito prudente, sofisticado, mas entre o príncipe e o Mourão, eu prefiro 1 milhão de vezes o príncipe, né? Então é isso, galera. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.